poder estar aqui nessa manhã e que Deus possa abençoar cada um de vocês, amém? A minha vida também, que todas as famílias aqui representadas possam ser abençoadas. Então feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos para escutar a sua palavra, ler, entender, que seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Entregamos nossa vida em tuas mãos, somos dependentes de ti. E pedimos, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Quantos estão felizes e tranquilos nessa manhã? É bom, isso é muito bom. Glória a Deus. Em Jeremias 5:31, a palavra diz assim: os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? É interessante isso. O bispo me deu um monte de capítulo para pregar. Aí tem um monte de versículo para falar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês vão fazer quando tudo isso chegar ao fim? Senhor, entregamos a nossa mente em tuas mãos e pedimos que o seu Santo Espírito possa nos ajudar. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos do Senhor, que oriente nossos caminhos, que fale aos nossos corações, para que nós possamos andar conforme o seu querer e sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 25:13, a palavra diz assim, deixa eu abrir lá. Graças a Deus eu sou sintético. Sintético por personalidade e por formação. E nos últimos dias, eu vou confessar para vocês, pessoas prolixas têm me tirado um pouco do sério. E graças a Deus eu tenho 9 minutos para pregar aqui, o que o bispo pediu para pregar um monte de palavra. Vamos ver o que eu aprendi durante todos esses anos, né, bispo? Senão eu não posso reclamar dos prolixos. É interessante isso. Que em Mateus 25, foi 25 que eu falei? Foi. 25:13. A palavra diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem nem um dia nem a hora. E é interessante que Jeremias disse assim: o que vocês vão fazer quando tudo isso acabar? Você não sabe o dia e nem a hora, mas está querendo fazer. E como o Espírito tem falado ao seu coração,
para que você faça o que Ele tem falado ao seu coração para que você faça. É interessante que uma vez eu estava no culto e a gente estava falando sobre o Espírito Santo e de repente naquele momento entrou aconteceu uma situação que as pessoas ficaram um pouco animadas e aí um pastor já idoso falou assim, eu escutei. Ele não falou para mim não, eu escutei. O Espírito Santo é extremamente sensível. E aí eu tenho refletido esses dias assim, o quanto tempo e qual a calma e qual a tranquilidade e o quanto eu tenho deixado a minha vida ser guiada pelo Espírito Santo. Depois de muitos anos de trabalho, eu me tornei realmente sintético. Consigo fazer as coisas ficarem mais simples, mais rápidas. Então, como eu disse na outra vez que eu tive aqui, a minha oração é mais rápida. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que eu sou um filho de Deus e quando eu falo, Ele escuta. E eu falo assim, Pai, eu estou precisando disso, porque está acontecendo isso assim. E que o Senhor me ajude, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque o que está na minha condição de fazer, eu pego e faço. Se é para quebrar a pedra, eu vou e quebro. Agora tem coisas que não dá para a gente fazer. Só Ele pode fazer. Então eu oro e coloco nas mãos de quem pode fazer todas as coisas. Inclusive, mudar o coração do homem. Porque tem gente que acha que por muito falar, pode mudar o coração do homem. Mas eu digo uma coisa, o que eu penso, você pode pensar diferente. O muito orar pode mudar o coração. O muito orar pode mudar o coração. Pode mudar o coração. Em Mateus 25:1, a palavra diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram.
É interessante que todas dormiram. As insensatas, as tolas e as prudentes. Todas encontravam-se na mesma situação. Se elas pegaram as candeias, elas sabiam que iam precisar usar. Mas do que serve uma candeia sem óleo? As prudentes entenderam que a candeia tem que estar cheia de óleo. E as insensatas sabiam o que tinham que usar. É interessante que elas foram avisadas: vocês vão ter que usar. Foi feito o aviso, foi feito o aviso. Hoje nós estamos dando um aviso. O que vocês vão fazer quando acabar todas essas coisas? Nós estamos dando um aviso hoje. Portanto, vigiem, porque não sabe o dia e nem a hora. Todos estão recebendo o aviso. Leve sua candeia. Só funciona se tiver óleo. No versículo 6, Mateus 25, 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Quando a trombeta soar, não vai adiantar mais tentar comprar o óleo. Nesses dias, deixe o Espírito Santo encher o seu coração. Deixe o Espírito Santo encher o seu coração. Não enche o seu coração de palavras vãs. Palavras que não edificam. Palavras que não vêm do próprio Espírito. Que ao invés de alertar que você vai precisar, que uma pessoa vai precisar de uma candeia, acabam amaldiçoando. O Espírito Santo nos usa para que possamos ser frutos desse amor, para que nós possamos receber esse amor e que saia da gente esse amor e não julgamento. Não julgamento. Da sua boca tem que sair palavras de amor e de paz, palavras de bênção. Se você está preocupado e por muito falar da sua boca profere maldições, eu digo para você: ajoelha e ora. No lugar de ficar reclamando e preocupado. Põe a sua fé em ação. Ora no lugar de amaldiçoar. Ora e descansa no Senhor. Ora
e creia que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Porque você pode alertar: prepara para ti uma candeia, leve óleo, com amor, e não por maldição. Porque a palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. Por isso ame o seu próximo. Ama o seu próximo. Se você está preocupada com o seu próximo, ame. E diga palavras de amor, de bênção, de prosperidade. Na hora que você alerta sobre a necessidade de ter uma candeia, com óleo, que Ele vai pedir, o Espírito Santo vai encher a sua e a da pessoa que você está orando. Porque Jesus não perdeu nenhum, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Nenhum. Ele está no controle de todas as coisas. Não é o seu muito falar, não é o seu muito gritar, não é o seu muito proferir a maldição, mas nós somos instrumentos de bênção na vida das pessoas que nos cercam e que passam pelo nosso dia. Todos que passam e se encontram conosco durante o dia recebem desse amor. É interessante que uma vez levaram uma mulher em adultério diante do Senhor e perguntaram se poderiam apedrejá-la. Julgamento. Jesus disse assim: aonde estão os que te julgam? Aonde estão? Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. É interessante isso, porque eles pegaram a mulher e levaram a mulher, mas a palavra, a lei, lá em Deuteronômio diz assim, 22, se um homem for surpreendido em adultério com a mulher de outro, os dois terão que morrer. É interessante que Levítico diz assim, 20:10, se um homem cometer adultério a uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Mas os julgadores levaram só a mulher. O bonitão ficou lá. Não merecia por quê? Valorizem-se, mulheres. Valorizem-se. Homens, valorizem as mulheres. Porque existem muitos ais. Muitos ais. Em Mateus 23. Ele diz assim no versículo 13: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. 16. Ai de vocês, guias cegos.
17, cegos insensatos. 19, cegos. 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. 25, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 29, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 33, serpentes. No lugar de julgar, no lugar de condenar, que você não tem esse poder, ora e ama e peça para o Espírito Santo fazer a obra que Ele vai fazer. O Espírito Santo vai fazer a obra. Nunca deixe de alertar. Nunca deixe de perguntar o que você vai fazer quando todas essas coisas acabarem. Nunca deixe de alertar. Vigie. Vigie, porque vai ter uma voz, e essa voz vai dizer que o Senhor está voltando. Mas faça com amor e oração e confiança no Espírito Santo de Deus. Amém? Coloca-se de pé, vamos orar. Pedir o Bispo Sérgio para estar orando para a gente. Senhor, Tu nos fazes saber que esta é uma manhã de oportunidade. Enquanto que os dias estão passando rapidamente, a oportunidade diminui para a nossa geração, para o mundo que está à nossa volta. O Senhor avisa os Teus filhos, o Senhor alerta sobre a necessidade de termos um estoque renovado de unção nas nossas vidas. O Senhor nos visita nessa manhã e nos alerta sobre a necessidade de não nos contaminarmos com o que existe à nossa volta. Eu oro, ó Deus, que a justiça do Teu reino seja vista na vida de cada um de nós, em todos os lugares por onde nós andarmos, começando aqui